Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o meu canal, Ministério Essência Cristã. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, teça comentários, envie o link para os seus amigos e muito obrigado por assistir aos meus vídeos. Estou falando sobre poder. E hoje falo sobre o poder da comunhão. Comunhão em Cristo. Diz Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E a única religião verdadeira é a cristã. Ele religa o homem a Deus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, juntou seguidores com os quais conviveu, se alimentou, ensinou, curou, proclamou, enfim, conviveu com eles. E dentro do convívio apostólico, houve momentos de conflito, como, por exemplo, quando alguns pediram para se sentar à direita e à esquerda do Senhor Jesus, no tempo em que ele viesse reinar sobre Israel. Isso causou conflito entre os apóstolos. Conflito quando alguns pediram para que Jesus autorizasse que se descesse fogo do céu para consumir as pessoas que não seguiam junto com ele. Conflito quando outros proibiram as crianças de virem até o Senhor Jesus. E Jesus não apenas apaziguou, como ensinou aqueles apóstolos a que convivessem. O cristianismo é uma religião de convívio, de congregação, de estarmos juntos. A pandemia trouxe um afastamento de muitas pessoas das igrejas. Algumas que têm comorbidades, que estão presas aos seus leitos, encontram no sinal da internet uma solução parcial para esta falta de contato e de comunhão. Mas há várias pessoas que, acostumadas à comodidade das suas casas, já não vão mais à casa do Senhor ou não congregam. Isto é pecado, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar congregados juntos com irmãos na fé. E juntos congregados, nós comungamos do amor de Deus, comungamos das ordenanças que o Senhor deixou, quiçá o batismo e a ceia do Senhor, e juntos nós exercemos os dons que o Espírito Santo nos concedeu para a edificação na fé de toda a igreja. Igrejas são família de Deus. Esta família de Deus reunida não por vínculos sanguíneos apenas, mas principalmente e especialmente pelo vínculo da mesma fé, o vínculo da mesma crença, o vínculo do mesmo compromisso com Deus. E no convívio que nós temos com os nossos irmãos em Cristo, nós somos diferentes uns dos outros e às vezes nos aborrecemos. Às vezes uma palavrinha que foi dita não adequadamente, às vezes um comentário que não pegou bem, às vezes alguém que nos deixou de lado numa comemoração, outra pessoa que não nos cumprimentou. Enfim, sempre há uma ou outra razão de aborrecimento. Mas a verdade é que, como cristãos, nós devemos seguir a Bíblia. E a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Quando se diz suportar, é porque às vezes não é fácil. Conviver na família de Deus com pessoas que são imperfeitas e que estão caminhando com o Senhor, algumas andando mais rapidamente do que outras, não é fácil, mas nós devemos suportar
as nossas diferenças. E aqui, quando digo suportar as diferenças, não estou me referindo a pecados, porque os pecados não devem estar na casa do Senhor. As nossas diferenças educacionais, as nossas diferenças de convívio, estas existem. E às vezes não é fácil uma pessoa que fala pouco estar perto de uma pessoa que fala muito. Uma pessoa que é mais quieta estar junto de uma pessoa que é mais agitada. Uma pessoa que tem maior expressividade com uma pessoa que tem menos expressividade. Nós devemos aprender a conviver e suportar as nossas diferenças. Diferenças neste sentido, não do pecado. O pecado não deve sequer ser nomeado no meio de uma congregação cristã. Diz a Bíblia também aqui que nós devemos nos perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. E sempre existem motivos de queixa, sempre. E por coisas muito fúteis, coisas muito banais, coisas muito pequenas. Às vezes foi uma resposta atravessada, às vezes foi um não quando deveria ser um sim, às vezes foi um compromisso que não foi honrado, não foi cumprido. E a Bíblia diz que nós devemos nos perdoar mutuamente. Ou seja, hoje eu concedo o meu perdão. Amanhã serei eu que receberei o perdão de alguém a quem eu magoei, a quem eu ofendi, com quem eu não mantive o compromisso assumido para um evento, alguma coisa assim. Nós devemos perdoar os nossos irmãos. E perdoar não é esquecer o que nos fizeram, porque isso geralmente nós não conseguimos. Mas quando nos lembrarmos do que alguém nos fez, nós também vamos nos lembrar que demos o perdão para esta pessoa. E o texto continua completando da seguinte maneira: assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, quantas vezes nós magoamos o Senhor nosso Deus, quantas vezes nós desonramos o Senhor Jesus com uma prática, com uma falta de compromisso, com um pecado, com uma palavra atravessada, com uma falta de perseverança. Mas o Senhor Jesus Cristo, segundo a Bíblia, nos perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E sabe o que acontece? Quando nós o buscamos novamente, Ele nem se lembra mais disso. Como eu disse, não é que Ele não se lembra, Ele conhece todas as coisas, mas Ele optou por considerar que aquilo que foi consertado não deve vir mais à tona dos nossos sentimentos e das nossas emoções. É como se Ele lançasse os nossos pecados no fundo do mar e ninguém mais poderá ter acesso àquilo. Nós devemos fazer isto também com os erros dos nossos irmãos. Nós devemos perdoar e devemos virar a página e escrever uma nova história. O perdão transforma e nós devemos, com a graça do Senhor, desenvolver este relacionamento afetivo. A igreja precisa de comunhão. Muitas igrejas têm muitas coisas boas. Algumas são doutrinariamente perfeitas, mas não têm muito amor pelas pessoas que frequentam. As pessoas são frias. Isso me lembra a carta que Jesus mandou para a igreja de Éfeso em Apocalipse. Devemos voltar ao primeiro amor. Outras suportam a Jezabel, suportam Balaão, suportam as falsas doutrinas. Nós não devemos fazer isto e devemos voltar à fidelidade buscando a comunhão. Outras têm as portas tão grossas que não conseguem ouvir o batido da porta do próprio Senhor Jesus, como disse ele na carta de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, muitas vezes nós temos o coração tão fechado que não escutamos o clamor dos nossos irmãos em Cristo. Alguns estão precisando de uma boa amizade. Alguns estão precisando de ajuda financeira. Alguns estão precisando de perdão. Alguns estão precisando de incentivo.
Alguns estão precisando apenas de um tempo de qualidade, mas nós devemos ter atenção para com os nossos irmãos em Cristo. Comunhão é a vontade de Deus. Koinonia é o termo grego que expressa esta beleza do santo convívio, da santa amizade, do santo relacionamento. Muitos de nós não temos familiares cristãos convertidos a Cristo e encontramos na igreja a família que precisávamos. Na casa do Senhor, onde há comunhão, não há órfãos. Todos os órfãos encontram um pai postiço, uma mãe postiça, um irmão postiço. Nós encontramos uma família na fé em Cristo Jesus. Por isso, não despreze a sua igreja, não despreze a comunhão dos seus irmãos, não despreze a comunhão com o seu pastor, conviva bem com a sua igreja, perdoe, suporte e seja uma bênção no meio da congregação. E tenha comunhão na sua casa, principalmente também com o seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua sogra, o seu sogro. A comunhão faz com que nós estejamos juntos à mesa, comendo juntos um bom pedaço de pão. Lembrem-se que no Velho Testamento, quando um acordo era feito, uma aliança era feita, sempre estavam junto de uma mesa. E no Novo Testamento, quando Jesus Cristo estabeleceu a nova aliança, o Novo Testamento no seu sangue, foi numa mesa de refeição que ele o fez. Que as nossas refeições sejam evidência de uma grande comunhão em Cristo Jesus e na Igreja do Senhor. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado porque o Senhor sempre está conosco, nos fortalecendo, nos orientando e agora nos ensinando que não devemos estar afastados da igreja. Devemos estar em comunhão com o corpo de Cristo. Abençoa cada telespectador para que esteja firme no caminho do Senhor e firme na comunhão com sua igreja. Mesmo que ele tenha que suportar algumas coisas, mesmo que ele tenha que perdoar, assim como o Senhor em Cristo nos perdoou, que cada um de nós saibamos também dar o nosso perdão a quem precisa. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Peço a você que considere ser um dos mantenedores deste ministério. Com o pouco que você puder partilhar, o nosso canal continuará o seu ministério. Não cobramos nada, você recebe de graça. Mas se de graça recebe e desejar partilhar conosco aquilo que o Senhor colocar no seu coração, certamente há de suprir as necessidades pelas quais temos orado ao nosso Deus. Veja as próximas sugestões e muito obrigado por assistir a mais um vídeo do meu canal. Deus abençoe. Tchau!